Olá, investidor! Eu sou a Deia Brasil, analista CNPIT, e hoje o vídeo é sobre Tesouro Direto, um produto financeiro que nós vamos estudar para ver como se encaixa melhor na nossa carteira. Bora lá? Bom, pessoal, então vamos estudar o Tesouro Direto para a gente ver como que a gente pode usar esse produto financeiro dentro da nossa carteira de investimentos, tá? Eu já fiz um vídeo para vocês falando sobre como montar uma boa carteira de investimentos, né? Qual é o olhar que eu devo ter para a formação de uma carteira. Eu vou deixar o link aqui no card, tá? Mas a ideia é o quê? A ideia é que eu estude os produtos financeiros que existem no mercado para eu ver aonde vai se encaixar dentro da minha carteira esse produto e se eu posso me aproveitar dele, tá certo? O Tesouro Direto aqui, vamos dar um norte para vocês, dentro da carteira de investimentos, ele vai estar na parte de renda fixa, ou seja, eu conversei com vocês a diferença, né, de renda fixa e renda variável. A renda fixa eu vou estar muito mais protegendo o meu capital, ao invés de tentar rentabilizar. Então, se eu estou, por exemplo, fazendo uma reserva, como uma reserva de emergência, né, ou se eu vou fazer alguma coisa com data fixa para acabar, eu devo muito mais proteger este meu capital do que realmente tentar rentabilizar em cima dele. Uma reserva de emergência, por exemplo, ela não deve ter uma oscilação muito grande, porque se você coloca um valor financeiro ali, por exemplo, numa ação, e ela oscila muito, você tem que tirar esse valor, às vezes você vai ter que resgatar numa hora que a ação está muito baixo o valor, né? Então não vale a pena. O ideal é que você mantenha protegido esse capital, tá? Então o Tesouro Direto, como a gente vai ver agora, ele é excelente para a formação da reserva de emergência ali no Tesouro Selic, né? E também para uma programação de médio a longo prazo. Se eu quero fazer uma viagem, que eu tenho data específica, eu tenho que tirar aquele dinheiro naquele determinado momento. É interessante, você tem produtos do Tesouro Direto para fazer essa proteção. Uma reforma, alguma coisa que você tenha já data para acabar. É interessante que você olhe sim para o Tesouro Direto, ou mesmo que você não tenha a data para terminar, mas que você queira proteger o seu capital, por exemplo, da inflação. Ali nós olharemos mais para o Tesouro IPCA+, tá certo? Vamos olhar bem cada um desses produtos. Bom, o Tesouro Direto, então, como eu tinha comentado, tem o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Esses são os três principais. Hoje nós temos mais duas modalidades de Tesouro Direto. Caso vocês tenham interesse, eu posso fazer um vídeo somente dessas duas modalidades para vocês. Mas aqui a gente está estudando os principais produtos oferecidos pelo Tesouro Direto, tá, pessoal? Bom, vamos dar uma entradinha lá no site do Tesouro? Para a gente começar a observar aqui. Bom, pessoal, então quando você entra no site do Tesouro, você entra aqui em títulos e olha preços e taxas, né? Aqui você já vai começar a ver todos os produtos que estão sendo oferecidos. Esse que eu comentei com vocês é o Renda Mais e o Educa Mais, são títulos novos, né, que estão sendo ofertados. Porém, os mais conhecidos e os mais utilizados são o pré-fixado, Selic e PCA. Então, vamos estudar esses três por primeiro, tá certo? Bom, para a formação da reserva de emergência, a ideia é o Tesouro Selic, pessoal. Por quê? Porque o Tesouro Selic, ele tende a crescer de forma contínua. Ele tem uma volatilidade menor. Você não sofre tanto da marcação a mercado aqui. Então, para a formação da reserva de emergência, eu vou olhar para o Tesouro Selic. Tá certo? Eu vou sempre olhar para fazer aplicações do Tesouro Selic para a data mais longa, no caso aqui 2029, porque esse tesouro vence, pessoal. Tem pessoas que pensam que o Tesouro Selic não vence, mas ele vence. E aí esse valor vai ser resgatado na sua conta, pagamento de impostos. Então o ideal é realmente que você deixe quão mais longe e também ele remunera melhor, né? Então se a gente sabe que o prazo mais longo, a taxa é melhor remunerada, vamos olhar então para o Tesouro Selic, tá certo? Bom, então aqui o Tesouro Selic, só para a gente encerrar essa parte, quais as vantagens então em relação ao Tesouro Selic? Ele é ideal para uma reserva de emergência, né, para o curto prazo, que eu posso tirar sem sofrer tanto a marcação ao mercado, e ele possui o menor risco de venda antecipada. Por quê? Porque quando eu vou vender, eu não necessariamente vou perder dinheiro, assim como o IPCA+, ou o prefixado, que pode acontecer, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês ali. E quais as desvantagens, né? Temos que falar também das desvantagens, tá? Em relação à poupança, por exemplo, que seria uma forma de você proteger capital, tá, pessoal? Então, no caso, nós temos o imposto IOF nos 30 primeiros dias. Então, se você aplicar ali no Tesouro e tiver que tirar, você vai ter que pagar esse IOF, né, em relação ao lucro que você tem. E a liquidez, que é diária, tá? Você tem que fazer o pedido, a solicitação para cair no mesmo dia na sua conta até 1 hora da tarde. Caso você não faça, só vai cair no outro dia, né? E ela não é uma liquidez imediata. Alguns CDBs e a própria poupança têm liquidez imediata.
Então, muitas vezes, se você fez um Tesouro Selic, por exemplo, numa corretora, pode levar até mais tempo, porque você vai ter que pedir o resgate e aí depois você tem que tirar o dinheiro da corretora para a sua conta fazendo um TED, por exemplo. Caso isso for acontecer, né? Pode levar um pouquinho mais de tempo. Então, não é aquela liquidez imediata que teria poupança ou um CDB de liquidez imediata, né? Então, isso aí é um fator que a gente deve observar, tá certo? Bom, pessoal, então mesmo com as desvantagens, a gente percebe que é um excelente produto para a gente proteger o nosso capital numa reserva de emergência, tá? Caso você necessite, ele tem uma liquidez adequada, ele é pouca volatilidade e uma das coisas mais importantes, pessoal, aqui quem garante o Tesouro Selic é o Estado brasileiro, então é o risco soberano. No caso, se o dono da impressora não conseguir te pagar, você imagina um banco, né? Então, o Tesouro Selic, ele é o produto mais seguro hoje no mercado, tá? Bom, então a gente já estudou o Tesouro Selic, que seria a primeira parte, né? E agora a gente pode dar um passinho a mais. Vamos estudar ali, então, o pré-fixado e o IPCA+. Vamos dar uma olhadinha, então, ali no site de novo, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, aqui no site a gente pode observar que tem outros produtos. Então, tem o Tesouro Selic, está aqui, nós já vimos. O interessante é fazer num longo prazo maior, para reserva de emergência. Ou mesmo assim, eu quero comprar alguma coisa para o final do ano. É uma coisa muito específica. Eu não quero proteger esse capital, eu não quero deixar na poupança, eu quero ter uma rentabilidade um pouco maior. O Tesouro Selic também é indicado, tá, pessoal? Aqui, na verdade, quando a gente vai falar desses 3 tipos de tesouro aqui, principalmente os 3 principais, eu não devo nunca olhar para uma coisa só específica. Eu só terei esse, eu só terei aquele. É sempre assim, eu posso ter os 3, né? E aí, a cada ciclo do mercado, eu vou ter um pouco mais de um ou um pouco mais de outro. Vou mostrar isso mais para frente para vocês, tá? Bom, e o Tesouro Prefixado sem juros semestrais, então nós temos 2 aqui, o 26, que já está próximo ao vencimento, né? Faltam 2 anos, e o Tesouro Prefixado 2029. Caso você tenha interesse aqui, o que é mais longo remunera melhor por causa da incerteza, né, pessoal? Então, o título está custando R$ 613, você não precisa ter esse valor todo para investir. O investimento mínimo é de R$ 30,67 aqui nesse caso e R$ 33,32 no de 26, tá? Então, esse aqui é o valor unitário do título. Qual é a ideia aqui do valor unitário? Quando você for resgatar esse título lá em 2029, quanto é que o governo vai te dar? Ele vai te dar R$ 1.000. R$ 1.000. Então, se você pegou R$ 613, ele vai te devolver quanto? R$ 1.000. Só que você tem que segurar até o dia 1º de janeiro de 2029 para ele te devolver esses R$ 1.000, tá? Se você quiser tirar no meio do caminho, você pode tirar, inclusive, com um valor menor do que esses R$ 613 aqui. Nós vamos ver por quê. Tá? A rentabilidade para chegar em R$ 613,43 a R$ 1.000 lá em 2029, ele precisa render quanto? Ele precisa render 10,45% ao ano. Então, essa é a rentabilidade para que 613,43 chegue lá em 2029 com o valor de R$ 1.000. Bom, então nós vimos ali que o Tesouro Prefixado, ele tem as vantagens que ele garante uma rentabilidade fixa. Então você fala assim, eu quero saber exatamente quanto eu vou ganhar, renda fixa mesmo. Você compra um Tesouro Direto, você sabe que se você comprou por 613 em 2000 e agora, lá em 2029, você vai receber R$ 1.000. Exatamente aquele valor que você vai receber. Então é ideal para metas de médio e longo prazo. Qual é a desvantagem? A desvantagem, pessoal, é que ele não te protege necessariamente da inflação. No caso, como nós estamos falando, ele vai te remunerar em 10%. A inflação média ali é de 6% no Brasil. Ele te remunerou a inflação e ainda deu 4%. Mas no Brasil a gente não está livre de ter, de repente, uma inflação de 10% no período. Então, ou mais, 11% ao ano, infelizmente pode acontecer. Então, não vai te proteger da inflação, ele não te garante isso, ele te garante que ele vai te entregar essa remuneração fixa no final do prazo. Tá certo? E qual que também é uma desvantagem? A questão da marcação ao mercado. Então, se você vai fazer esse investimento, então, o ideal é o quê? Quando você for fazer um investimento em tesouro pré-fixado, você conheça o risco, né? Se você tirar antes lá da data marcada, você pode sim tirar menos dinheiro do que você investiu, tá certo? Bom, então para a gente ter uma ideia de como funciona, vamos pegar aquele exemplo ali de um tesouro pré-fixado 10,45 ali, R$ 613,43, tá certo? Esse valor, se você comprar hoje, o que o governo está falando?
Olha, Dé Brasil, você compra hoje por R$ 613,43, você não precisa comprar ele inteiro, você pode comprar uma fração dele, então você pode pagar ali R$ 33, né? Você compra ele e lá no final eu te dou R$ 1.000. Então, essa é a ideia aqui, em 2029, R$ 1.000. Só que a gente sabe que não é assim no meio do caminho. É assim lá no final. Lá no final você vai ganhar os R$ 1.000. No meio do caminho você tem essa variação. A variação é expressiva e por isso que a gente fala que no meio do caminho você pode realmente sofrer a marcação ao mercado caso você queira tirar de forma antecipada. E então a última opção de tesouro que nós vamos olhar é o Tesouro IPCA+, né? Porque o Selic vai me proteger ali diariamente, vai proteger o meu dinheiro, não vou ficar rico, mas também não fico pobre, né? O Tesouro Pré-fixado eu vou ter que acreditar que o Brasil, né, na taxa, eu vou ter que acreditar que vai remunerar mais do que a inflação, mas eu posso também olhar para o Tesouro IPCA+, que ele vai proteger o meu capital da inflação. Então, no caso, você recebe o valor da inflação mais uma taxa. Então, o seu capital vai render sempre acima da inflação um pouquinho, tá certo? No caso, as vantagens que a gente viu ali, ele garante uma rentabilidade acima da inflação, é ideal para investimentos de longo prazo, tá? E te protege das variações da inflação. E as desvantagens, né, pessoal? A marcação a mercado desse daqui, aquela curva que a gente viu, ela é muito mais expressiva. Tá, pessoal? O IPCA+, aqui, se você vai colocar, o ideal é que realmente seja para proteção, esse capital seja para proteção da inflação e que você não precise tirar ele antes, tá? A não ser que você queira realmente fazer uma estratégia de marcação a mercado, ganhar um pouco mais antes do prazo, né? Mas isso aí é um tema para outro vídeo. Bom, nós estudamos os 3 tesouros, né? A gente sabe que a gente pode fazer os 3 tesouros. O ideal é que você mantenha a sua carteira sempre com esses 3, né? Nunca seja uma coisa só. Ah, eu só coloco em pré-fixados. Ah, eu só coloco em IPCA+. Ah, eu só coloco em Tesouro Selic. O ideal é que você faça um percentual de acordo com o quê? Aí é o pulo do gato, pessoal. É aqui que vai diferenciar o investidor médio de tesouro do investidor especialista em tesouro direto, que é o quê? A questão da curva de juros. Tá? A curva de juros é que vai te dar o norte para você saber quanto é que você vai colocar. Ah, eu vou colocar mais em tesouro pré-fixado ou mais em tesouro Selic? Ah, eu vou colocar mais em IPCA ou mais em tesouro pré-fixado? É entendendo o ciclo de mercado que você vai rentabilizar muito mais no tesouro. Bom, para você fazer isso, o ideal é que você tenha noção desses dois dados estatísticos, tá? A taxa média de juros no Brasil nos últimos 20 anos, de 2004 até agora, foi de 11,25. Então, a taxa média de juros, sendo que a maior parte do tempo transcorrido, um pouco mais da metade do tempo transcorrido, nós passamos acima de 11,25, tá? E qual que é a taxa média de inflação no Brasil? 5,57% ao ano. Então, tendo esses dois dados, né, a gente consegue fazer de forma mais interessante aqui o ciclo de mercado. Então, vamos imaginar que a gente está ali com a taxa de juros baixa. Nós estamos com a taxa de juros para baixo de 4, como aconteceu algum tempo atrás. Seria interessante você fazer mais pré-fixado do que Selic? Talvez não. Talvez com taxas abaixo da média, eu deva olhar mais para Selic do que pré-fixados. Acima de 11,25, perto, acima de 2 dígitos, né, acima de 10%, eu já posso olhar então para o tesouro pré-fixado, né? Porque o pré-fixado, pessoal, ele vai te travar aquela taxa, certo? Então, imagina se você faz um tesouro pré-fixado em 4%, né? Você pode, no Brasil, como a média é 11,25, você pode passar vários anos com esse recurso travado em 4% ao ano. Ou seja, você vai perder inclusive para a inflação. Infelizmente, você pode perder para a inflação. Então, você não vai perder dinheiro necessariamente no investimento, o dinheiro que você vai colocar, você vai tirar mais. Porém, você perdeu o dinheiro para a inflação, seu dinheiro foi corroído. Então, o ideal é você ter na sua carteira essa mescla desses 3 produtos. Tesouro Selic pré-fixado inflação, lembrando que você vai fazer mais pré-fixados com taxas mais atrativas, então acima de 25%. É interessante realmente que você já comece a deixar pré-fixado, né? Para que você então pegue o declínio da curva. Aqui você vai ter realmente um enriquecimento na renda fixa, pessoal. Quando você consegue travar uma taxa e a taxa de juros começa a cair,
né? Aí a inflação cai, a ideia é essa, né? Que a inflação caia também. E aqui também o IPCA+, é interessante que você faça também para proteção do seu capital. E o Tesouro Selic você vai fazer a todo tempo, né? Porque ele é realmente muito seguro aí com relação à marcação a mercado. Tá certo, pessoal? Bom, olhando então aqui, essa é a nossa carteira de investimento. Hoje nós estudamos o Tesouro Direto, né? Ele é um produto que pode ser utilizado na reserva de emergência e em outras reservas que eu vou fazer para que eu possa tirar aí num prazo definido, né? Que eu queira tirar num prazo definido. Então, eles vão entrar dentro da renda fixa. Nas próximas aulas, a gente vai estudar, então, os outros produtos de renda fixa e de renda variável também. Tá certo? Bom, investidor, então o estudo hoje foi sobre o Tesouro Direto. É um excelente produto para a gente formar a nossa reserva de emergência e também para a gente proteger o nosso capital caso a gente queira fazer um investimento aí no médio e longo prazo. Tá certo? Meu nome é Dea Brasil, eu sou analista CNPIT. Convido vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho para que vocês estejam a par aí dos próximos vídeos que nós vamos falar sobre os produtos financeiros. Um abraço, pessoal, e até a próxima!